E aí, gente? O Grêmio já está em São Paulo para enfrentar o Palmeiras amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi concedeu entrevista exclusiva para Chico Garcia. Exato, Chico Garcia, gremista, revelado aqui no Jogo Aberto RS. Hoje faz parte do Jogo Aberto São Paulo, Jogo Aberto Nacional, né? Com a Renata Fã e a turma toda lá do Jogo Aberto. E Renato falou com Chico Garcia em entrevista exclusiva que deve ir ao ar nas próximas horas. Porém, a gente já tem bastidores desta entrevista. Renato colocou muitas situações. Por exemplo, a situação Adriel, contratações, nomes que o Grêmio ligou, que o Grêmio tentou. E também por que Soares não viajou? O porquê que o Soares ficou de fora do jogo contra o Palmeiras amanhã? Os bastidores desta conversa, dessa entrevista com Chico Garcia a partir de agora. Deixa teu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Muito prazer, o meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Se você chegou agora, faça parte da resenha. O assunto é a entrevista exclusiva para Chico Garcia, que nem no ar foi, mas a gente já te conta os bastidores dela. Bom, gente, Renato Portaluppi e o elenco do Grêmio já estão em São Paulo esperando para amanhã às 9h30 ou 21h30 pegar o Palmeiras no Allianz Parque, jogo muito difícil. Mas hoje à tarde, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista para Chico Garcia, que vai ao ar amanhã no Jogo Aberto. Bastidores deste papo agora. Renato respondeu por muitas situações que o Chico foi colocando ele, e a gente vai aqui te contar. Renato começou falando sobre a entrevista pós-jogo, pós-empate contra o Red Bull Bragantino aqui na Arena, quando ele pede reforços em uma das partes da coletiva, né? Renato diz que não pegou mal com a direção, Renato diz que não avisou o grupo que falaria sobre isso, e Renato também disse que isto é para blindar o grupo lá na frente. Além disso, Chico pergunta para ele também sobre o que ele já tinha dito. Por quê? Porque nesta coletiva ele diz: com este elenco não cobrem títulos. Se a gente não reforçar, não vamos ganhar nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro. Porém, na última coletiva pós-título gaúcho, o Renato colocou e disse, perguntado, falou que o Grêmio estava no mesmo patamar de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e etc. E aí o técnico pro Chico Garcia respondeu que sim, que não retira, que acredita que o Grêmio está no mesmo patamar destes times, porém, quando os jogadores que estão no DM todos retornarem. Ele confirma, ele diz, não, estamos no mesmo patamar, porém agora eu tenho meio time no DM. Mais ou menos nessas palavras, a gente tá lendo o bastidor, porque a entrevista nem ao ar foi ainda. A gente tá te trazendo um bastidor, por isso deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Aí partimos para Soares, o porquê que Soares não viajou. E aí temos 3 pontos. O jogador ficou de fora por pedido do técnico, porque o jogador vem jogando muitos jogos, muitos minutos, e corria risco de lesão. E também por conta do motivo da grama sintética. Eu coloquei em algum vídeo de hoje, porque já foram muitos conteúdos hoje. Dá uma procurada aí, olha todos os vídeos, que em algum deles eu falei sobre isso. Sobre a grama sintética. Renato disse que também tem a ver com a grama sintética. Eu acho que não, tá? Porque a grama sintética do Allianz Parque é uma grama muito boa,
extraordinária, não é que nem a do Passo da Areia, por exemplo, que é uma grama sintética, que você que joga peladinha aí em grama sintética aí da tua cidade é mais ou menos igual, com muita borracha, dura. A do Allianz Parque não é assim, tem grama natural misturada, mas foi o que o Renato disse, que Soares fica de fora por conta de muitos jogos, por conta que o Grêmio tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil, tem jogo contra o Fortaleza e tem o Grenal. Ele não vai ficar de fora de nenhum desses 3 jogos em casa, provavelmente. Aí Renato segue e Chico pergunta sobre reforços. E aí ele abre o jogo. Renato abre o jogo e aqui eu posso colocar para você que desses nomes, Renato praticamente coloca um deles no Grêmio em julho. E você vai entender o porquê. Pelo menos é o que eu entendi do bastidor da entrevista. Renato diz que o Grêmio tentou 3 jogadores na janela que fechou. Ele começa por Rodrigo Muniz. Ele disse que ligou pro Rodrigo Muniz. O primeiro conteúdo do Rodrigo Muniz a gente fez em dezembro do ano passado. Ele disse que ligou pro Rodrigo Muniz, que disse pra ele que, pô, é hora de voltar, tu pode brigar por seleção brasileira, tudo mais. Porém, naquele momento, a família do atacante não quis retornar ao Brasil. E que agora, no meio do ano, eles possam repensar esta situação. Mas é difícil, tá? Ele é um jogador caro, valorizado, é bastante difícil. Ele tem contrato longo com o Fulham, tá emprestado ao Middlesbrough, também da Inglaterra, segunda divisão, mas também da Inglaterra. Mas ele disse e confirmou que o Grêmio tentou o Rodrigo Muniz. Essa primeira informação, quem trouxe em primeira mão, lá em dezembro, se eu não me engano, foi o JB Filho. E a gente colocou aqui no canal também, em primeira mão logo depois. Ou em segunda mão, melhor dizendo. Aí ele segue. Aí ele comenta sobre Moisés e confirma que também tentaram Moisés do Fortaleza. Esbarraram na pedida de 3 milhões de euros. E aí não teve mais conversas. Simples assim. Descartado Moisés para julho, porque o Fortaleza quer muito dinheiro. E aí ele chega em Michael. E aí foi aonde ele entregou. Ele disse que conversa com o Michael diariamente. E aí a gente pode trazer um bastidor do nosso co-irmão. Por quê? Porque o Internacional tá acreditando muito na contratação de Cuéllar. Porque o Inter teve uma sinalização do Al Hilal que vai liberar o Cuéllar em julho. Porque o transfer ban vai cair e eles irão reformular todo o elenco. Todo o elenco. Inclusive Messi poderia ser um dos reforços dos árabes. Então, eles irão reformular todo o elenco. E o Inter tem e está muito confiante com o Cuéllar. E aí eu acho que esta mesma informação chegou no Grêmio sobre Michael. E aqui a gente coloca uma informação que não é exclusiva nossa, mas que eu não lembro quem é que trouxe. Porque o Grêmio já tem as garantias de como pagar o Michael. Celso Rigo já garantiu ao Alberto Guerra que banca o salário de Michael, que é de 1 milha para cima. E aqui eu acho que o Renato está muito otimista. Eu acho que tem negócio por Michael. Aguardemos a janela de julho. Acho que tem negócio por Michael. Fiquem atentos. E aí ele termina conversando ou falando sobre caso Adriel. Ele disse que o goleiro foi na sala dele, pediu desculpas, que o assunto está superado e mais, que o goleiro vai receber nova oportunidade. Será já contra o Palmeiras amanhã? Adriel está relacionado. Creio que não. As informações que temos é que o Grêmio vai com Gabriel Grando. Mas nessa entrevista que ainda nem foi ao ar, eu digo e repito, isso aqui é um bastidor para você que tá vendo o canal, então deixa teu like, se inscreve no canal para fortalecer a resenha. Ele confirma que o caso Adriel tá superado e que o goleiro vai receber novas oportunidades. Até queimando o que eu trouxe aqui no canal.
uma barrigada eu dei aqui no canal. Porque eu disse que o Grêmio não iria mais utilizar o Adriel. Nesta teoria, eu dei uma barrigada. Esperamos lá julho, né? Mas até então eu dei uma barrigada aqui, porque eu confirmei que o Adriel não jogaria mais pelo Grêmio. Renato disse que tá superado e que Adriel ganha novas oportunidades. E aí? Sobre Michael, que pra mim é o ponto mais positivo desta entrevista exclusiva ao Chico Garcia. Muito confiante, hein? Eu acho que Renato ele acabou abrindo demais. Eu acho que teremos um reforço de peso em julho. E o nome é Michael. Deixa o like, se inscreva no canal, eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!